Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquela velha impressão que os fãs têm de que quando o personagem sai do Cobra Kai para o Miyagi-Do, ele é nerfado. Para isso nós vamos fazer um comparativo entre os principais Rei Cobra e a sua versão Miyagi-Do. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando com o Falcão, que passou de um jovem que sofria bullying a um verdadeiro valentão. Aquele que estava seguindo os passos do Dutch no Cobra Kai e provavelmente, se não tivesse mudado, acabaria muito mal nessa série. Falcão, sem sombra de dúvidas, passou de um mero coadjuvante a um dos personagens principais e conseguiu uma base enorme de fãs. Não só isso, o personagem conseguiu tanto destaque que até mesmo conseguiu uma façanha que nem o Rob Kinn conseguiu. Mas por que o Falcão da primeira, segunda e terceira temporada é considerado por muitos fãs como versões melhores do personagem do que a versão da quarta e da quinta temporada? Como já falei em vários outros vídeos, o Falcão das primeiras temporadas era um Falcão cheio de falhas, inclusive sofreu várias derrotas significativas. Na minha visão, na primeira temporada o Falcão foi muito mais imponência do que um feito propriamente dito, apesar de que ele garantiu a vitória do Cobra Kai no torneio regional quando ele machucou o Rob. Como já dito, o Falcão sofreu várias derrotas porque ele era muito imprudente. Sim, ele era muito arrogante e se achava invencível. E foi isso que fez com que ele atacasse muitas vezes sem pensar, sofrendo várias derrotas. Então, como o Falcão da terceira temporada pode ser melhor do que a versão campeão da quarta temporada, e o Falcão da quinta temporada, que mesmo tendo perdido para o Kenny, era um lutador muito mais completo do que o Falcão até a terceira temporada. Inclusive me deparei com vários vídeos de criadores que, assim como eu, estão apenas começando, falando que o Falcão fez sua pior escolha quando foi para o Miyagi-Do. Então vamos pesar aqui na balança. O Falcão, acerte primeiro, sofreu inúmeras derrotas, como já falei, perdeu a namorada, que mesmo que muitos argumentem que ele conquistou nessa versão, foi muito antes dele se mostrar um verdadeiro babaca para ela. Enquanto o Falcão Miyagi-Do foi adquirindo equilíbrio durante a competição na quarta temporada, reconquistou a sua namorada e é o atual campeão regional de karatê, mesmo que tenha perdido para o Kenny. Isso não apaga a figura de campeão do Falcão. Então, na minha visão, a versão Miyagi-Do do Falcão é muito melhor do que a versão Cobra Kai, mesmo que ele tenha usado o Cobra Kai durante a disputa final. Já no Rob, isso é um pouco mais complicado, porque o Rob já tinha uma agressividade natural por conta dele ter sido abandonado pelo seu pai e pela criação da sua mãe ausente. Rob precisava necessariamente passar pelo Miyagi-Do para adquirir equilíbrio na primeira temporada, e foi assim que ele conseguiu chegar à final do torneio regional de karatê. Sem dúvidas, a versão Miyagi-Do do Rob foi uma das mais perfeitas. E na primeira temporada nós tínhamos a sensação de que estávamos assistindo ao treinamento no primeiro Karate Kid. Essa versão do Rob é tão foda que conseguiu fazer algo que seu sensei jamais conseguiu. Um chute que somente o Sr. Miyagi conseguia. Mas aí o que tinha que pesar é que o Falcão, com toda a sua imponência, parecia visivelmente favorito na luta contra o Rob, mas nós sabemos que isso não era verdade, porque o Falcão tinha mais imponência, mas o Rob tinha muito mais equilíbrio. Mas por que eu citei o Falcão? Porque durante a luta na quarta temporada os papéis se inverteram e o Rob estava mais agressivo e o Falcão mais equilibrado. No entanto, também se inverteram os papéis de imponência. Já o Rob era muito mais imponente naquela luta e visivelmente parecia o favorito. Outra coisa que não é verdade, porque os dois se mostraram muito equilibrados durante aquela luta. Sei que muitos vão argumentar que o Rob só perdeu porque ele se distraiu. Eu posso até concordar com isso, mas qualquer um dos dois poderia ter vencido aquela luta. Diferente da versão Cobra Kai do Falcão, a versão Cobra Kai do Rob não sofreu essas derrotas significativas e ele parecia estar sempre no controle. Não podemos esquecer que durante a luta na piscina, o Rob foi o único que não caiu dentro dela. Inclusive, ele deu um troco no Miguel por ter molhado todos os membros do Cobra Kai. Apesar de não estar do lado do Miyagi-Do, o Rob ainda contava com o controle que ele adquiriu com
com esse estilo. Inclusive, ele mostrava toda essa calma e passava o quanto era importante equilíbrio para os membros do Cobra Kai. É importante lembrar que o Rob parece ter feito uma simbiose perfeita entre os dois estilos até ele começar a duvidar do caminho que ele estava seguindo. Acredito que dois momentos foram muito importantes para abalar o Rob naquele torneio, que foi a conversa que ele teve com o Daniel e o momento em que ele machucou o Kenny. Ali ele percebeu que ele estava no caminho errado. Ou seja, a simbiose perfeita do estilo Cobra Kai com o equilíbrio do Miyagi-Do ali acabou. E foi isso que fez com que o Rob acabasse se distraindo na final e perdendo o torneio. Por isso que é bem mais difícil fazer essa comparação com o Rob, porque mesmo que ele estivesse seguindo os caminhos do Cobra Kai, ele ainda tinha todo aquele equilíbrio do Miyagi-Do. Tudo bem que tudo isso foi por água abaixo quando ele percebeu o caminho destrutivo que ele estava seguindo. Por último, mas não menos importante do que os dois, Miguel Dias, que também contou com a sua versão Miyagi-Do, mesmo que por pouco tempo. A versão Cobra Kai do Miguel Dias nunca foi necessariamente a versão que estava em um caminho do Rei Cobra Cruel. É importante lembrar que a versão agressiva do Miguel surgiu depois que ele sentiu ciúmes da Sen, ou seja, era mais um adolescente com ciúmes do que necessariamente alguém que estava nos caminhos destrutivos do Cobra Kai. Vamos ser sinceros que não existiam vilões nem mocinhos na primeira temporada de Cobra Kai. Existia um enorme mal-entendido criado pelo Daniel LaRusso. Como já dito em vários outros vídeos, a implicância insistente do Daniel nas primeiras temporadas fez com que o Johnny Lawrence imprudente aparecesse e confundisse a cabeça de seus alunos. Uma hora ele pedia que acertasse primeiro e outra hora ele dizia que era importante ter compaixão. Mesmo a versão Cobra Kai do Miguel sempre soube a diferença entre o certo e o errado. Ele se tornou um grande lutador e mesmo que ele tenha vencido o torneio acertando o ponto fraco do Rob, ele não deixava de ser um lutador muito equilibrado na primeira temporada. Miguel também mostrou muita vocação para o Karate Miyagi-Do quando treinou com Daniel LaRusso durante a quarta temporada. Inclusive ele recebeu um símbolo que até mesmo o Rob não havia recebido, que foi o mesmo que o Sr. Miyagi deu pra ele no primeiro Karate Kid. Acredito que a versão Cobra Kai dos personagens é muito exaltada pelos fãs porque ela demonstra muita confiança e agressividade, o chamado acerte primeiro. No entanto, isso não quer dizer que seja melhor do que a versão equilibrada do Miyagi-Do. Se analisarmos um lutador como Bruce Lee em seus filmes, não mostrava a menor agressividade na maioria de seus filmes e mesmo assim ele era o melhor lutador. O Sr. Miyagi era a calma em pessoa em Karate Kid e mesmo assim ele era um lutador muito melhor do que todos aqueles da franquia. Somente Kim Sang-yang conseguia fazer frente ao Sr. Miyagi. Acredito que a série percebeu que toda a imponência do Cobra Kai somada a todo o equilíbrio do Miyagi-Do formava lutadores muito mais fortes. E por isso é preciso acabar com aquela falsa ilusão de que os personagens acerte primeiro eram sempre melhores do que os lutadores do Miyagi-Do. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Cobra Kai, Miyagi-Do ou equilíbrio entre os dois? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.